Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Sigo Mestre. Estamos aqui hoje para mais um vídeo aí de mais um setup da análise técnica para a gente dar sequência aí na aprendizagem dos vídeos que eu ando postando aqui no meu canal. Se você é novo aqui, acompanhe nos últimos vídeos o início aí de todo o nosso plano de aprendizagem de setups. E nos outros vídeos eu explico como que funciona a minha base, no que eu me baseio, quais são os indicadores que eu venho utilizando para fazer as análises técnicas dos gráficos. E se tiver qualquer dúvida aí, é só comentar que a gente vai discutindo e conversando. Beleza? No vídeo de hoje, então, vou dar sequência. No vídeo passado eu trabalhei o setup 9.1, tá? Baseado aí na média exponencial de 9 períodos. Hoje eu vou dar sequência então com um setup acima dele, que a gente chama de 9.2. Vocês vão ver que no final de todas as sequências do vídeo, todos eles vão fazer uma sequência muito lógica. E com o tempo vocês vão ver que eles são uma progressão um ao outro, tá bom? Aí depois no final eu faço um vídeo comparando os três para vocês, como se fosse um resumo, para que vocês possam comparar e juntar todas as informações aí que a gente vem trabalhando. Beleza? Então separei uma imagenzinha aqui, ó, para explicar para vocês. Setup 9.2 de compra, tá? Então eu tenho as condições aqui para armar, tenho as condições para armar o meu setup de compra. Então quais são as minhas condições para que o meu setup se forme? Primeira regra ou condição aí que eu preciso ter é que minha média exponencial de 9 períodos ela deve estar subindo. Então eu tenho uma tendência de alta, que é a minha linha rosa aqui, roxa, certo? Essa já é a primeira regra que eu preciso olhar. Então se tiver virado para baixo já não é um setup de compra, tá bom? Segunda regra, que meu candle atual ele supera por completo a mínima do candle anterior. Então aqui no exemplo a gente já vê, tem uma perna de alta, meu gráfico está subindo, meus ativos, os meus candles estão subindo também, certo? E vem um candle aqui, ó, que fecha abaixo da mínima deste candle. Então até coloquei aqui, ó, o setup 9.2 é armado quando o candle atual, que é este vermelho, supera a mínima do candle anterior por completo. Então superou a mínima do candle anterior, vai armar o meu setup 9.2. Quando acontecer isso daqui, então agora a gente vai ter que fazer a entrada. Como que eu vou fazer a entrada e o meu stop loss, como que eu vou posicionar eles? Eu vou posicionar o meu preço de entrada acima da máxima do candle que fechou aqui abaixo da mínima, certo? Então eu tenho o meu candle referência, que a gente chama, que é este candle aqui, ó, o último candle da pernada de alta. O próximo candle, que é o que armou o meu setup, acima dele eu coloco uma marcação, que vai ser meu preço de entrada. Abaixo dele, da mínima desse candle, vai ser o meu stop loss. Tudo bem? Então, ótimo. Aí eu vou ter a condição para ativar o meu setup. Como que vai ativar o meu setup? O próximo candle que surgir do que eu armei o meu setup, então eu armei o meu setup no candlezinho vermelho aqui. Marquei a máxima, marquei a mínima, vou esperar o próximo candle que surgir, ver se ele vai romper. Então, condições para ativar o setup. O próximo candle que surgir, se superar a máxima, ativa a entrada no trade. Então, nesse caso aqui, ó, armou o meu setup, o candle vermelho. No próximo, o candle passou pelo meu preço de entrada, ativou o meu trade. Tudo bem? E aqui deu ativada, meu stop loss está aqui embaixo. Tá? Como que vai desativar o meu setup? Caso o próximo candle vire a MM9 para baixo. Então, em qualquer momento que virar essa linha para baixo, a média exponencial acaba desarmando o meu setup. Beleza?
Vamos para o gráfico agora, e aí a gente vai ter algumas peculiaridades e algumas coisinhas específicas aí de setup, tá? Então a gente preparou aqui, ó, um gráfico da Magalu para vocês, tá? Eu vou percorrendo o gráfico, esse é um gráfico diário da ação, e a gente vai estar procurando aí as situações que acontecem esse padrão de setup, tudo bem? Então a gente vê aqui, ó, que a gente está numa pernada de alta, minha média está subindo, e agora eu vou atrás então dos setups que estão acontecendo, tá bom? A partir para frente aqui, ó, então tá subindo, eu preciso encontrar um candle que feche abaixo da mínima do meu candle anterior. Tá subindo, opa, aqui ó, vou até dar um zoom aqui pra gente ver bem de pertinho. Se eu traçar uma linha reta aqui ó, na mínima desse candle, eu já vi aqui então que este candle seguinte fechou abaixo da mínima do meu referência. Tudo bem? Então eu vou até marcar aqui ó, referência. Vai ser este candle verde aqui para mim. E aqui vai armar o meu setup. Então como que eu faço para armar o meu setup? Superou a máxima, entra. Meu stop loss vem abaixo da mínima deste candle. Certo? Vou apagar então esse daqui. Vou mudar a cor aqui para ficar um pouco mais fácil para visualizar. Aqui eu vou pôr de amarelo. Certo? Então tá aqui. Meu candle referência fechou abaixo dele, armou o meu setup. Quando que vai ativar esse setup? A partir do momento que do próximo candle ultrapassar a minha marca de 29,50 aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Opa, em algum momento ele ultrapassou aqui, então eu estou dentro do trade, meu stop loss está aqui embaixo. Enquanto o preço não bater aqui no meu stop loss, eu não saio da operação. Vamos ver o próximo. Estou dentro da operação ainda. Estou dentro da operação ainda. Não andou ainda o gráfico. Vou até afastar um pouquinho mais para ficar melhor aí para a gente ver. Opa, agora o meu ativo começou a andar. Andou, andou, andou. É legal que nesse caso aqui, ó, como tá andando bem o trade, a gente vai conversar também um pouquinho agora como que a gente faz aí para saber o momento certo de sair em relação a esse setup, que muita gente se fala no ponto de entrada, né? E todos os setups aí, os indicadores sempre dão indicações de como entrar e poucos falam como sair da operação, né? Então esse setup que é legal, que ele tem uma forma bem simples da gente ir mexendo no nosso stop loss até tomar a decisão de saída, tá? Quando acontecer aqui a gente vai acompanhando, tá? Então enquanto o gráfico está subindo, a linha roxa está subindo, não virou para baixo, eu sigo dentro do trade a todo instante, certo? Vamos ver se aqui virou para baixo a média. Então minha média móvel está em 36,20. Está em 36,20, não virou para baixo. Mantém ainda no trade. Olha lá. Subiu. Mantenho. Opa, aqui minha média está em 36,72. Ela caiu para 36,66. Então aqui, como a minha média já virou para baixo, eu preciso começar a ficar esperto. Então o que eu faço? Como meu stop loss estava travado aqui embaixo, vou até afastar um pouquinho aqui, ó, meu stop loss estava aqui, ó, em 28,52. Eu vou arrastar esse stop loss para mínima desse candle que virou a 9 para baixo. E caso no próximo candle que surgir bata aqui, eu saio da operação. Se ele não bater e continuar subindo, eu continuo dentro do trade. Tá legal? Então vamos ver o que vai acontecer. Não bateu, mantenho meu stop loss no lugar.
No próximo candle aqui, eu sairia da operação. Nesse trade aqui, ó, vamos ver quanto que daria de lucro. 21,53% em questão de um mês aí. Um ótimo lucro pra gente tá vendo aí como que esse setup funciona, certo? Então vamos procurar, eu vou mudar aqui, vamos ver um outro ativo. Deixa eu pegar o VEG aqui, por exemplo. Vamos pegar um gráfico de 15 minutos para a gente procurar aqui alguma possibilidade desse setup acontecendo. Deixa eu rodar um pouquinho para trás. Vamos a partir daqui então procurar um setup de compra aí. Então achei minha pernada de alta. Agora eu preciso achar algum candle que feche abaixo da mínima do meu na pernada de alta. Opa, aqui a gente já vê então um setup, certo? Então eu tenho o meu candle referência aqui, que foi o meu último mais alto na pernada de alta. Esse é o meu referência. Por que ele é o meu referência? Porque o próximo agora aqui, ele já armou o meu setup. Ele fechou abaixo da mínima do candle anterior. Então eu tenho a mínima do meu candle anterior aqui. O fechamento desse candle vermelho está aqui, abaixo dele. Tá? Então vamos lembrar aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. 9.2. Setup 9.2 é armado quando o candle atual, o vermelho, supera a mínima do candle anterior por completo. Então, superou aqui. Tá legal? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos lá. Marquei meu stop loss. Marquei o meu ponto de entrada. Já armei o meu setup aqui. Vamos ver o que vai acontecer no próximo candle. Não ativou. Certo? Então agora a gente tem uma coisinha bem específica desse setup, tá? Que a gente começa a fazer deslocamento de gatilho, que a gente chama, tá? Por quê? Para eu aproveitar essa retração que está tendo aqui para média e eu conseguir entrar ainda melhor nesse trade, porque daí a tendência é que ele recupere para média para depois ele voltar a subir. Então o que eu faço? Se o meu ponto de entrada estava aqui neste candle vermelho, que foi o meu armado, o que armou o meu setup, e não ativou no próximo candle, o que eu vou fazer? Vou puxar o meu ponto de entrada para a máxima do candle que surgiu. Certo? Então eu desloco o meu gatilho. Ele estava posicionado no primeiro candle aqui. Vou voltar aqui então. Estava posicionado no primeiro candle. Espero o próximo candle surgir. Não ativou, desloco o gatilho para baixo. O meu stop loss eu também vou deslocar para baixo desse mínimo aqui. Então eu vou acompanhar o movimento e perceba que o mais importante, a média de 9 não virou para baixo. Agora vamos ver no próximo candle. Ativou o meu setup. Estou dentro do trade, agora vamos acompanhar e esperar a 9 virar para baixo. Vamos ver aqui se virou para baixo. Média 46,46. 46,47 não virou para baixo. Ela virou para baixo e automaticamente eu já sairia do meu trade, certo? Vamos lá, vamos procurar mais um aqui. Deixa eu ver um ativo aqui pra gente. Itaúsa. Vamos dar uma olhadinha em Itaúsa. Rodei um pouquinho para trás aqui, vamos procurar. Então vamos procurar nossa pernada de alta. Aqui tá embaixo. Ah lá, já matamos a charada aqui, certo? Então eu tenho meu candle referência marcado aqui. E eu tenho meu candle que surgiu aqui, que vai armar o meu setup. Marquei o ponto máximo dele, que vai ser meu ponto de entrada. E marquei a mínima. Caso ative ele aqui, eu já tenho meu stop loss posicionado para ele.
E aí qualquer coisa eu vou deslocar o gatilho caso não ative. Então vamos ver o próximo candle aqui. Não ativou. A média de 9 continua para cima. O que eu faço? Vou deslocar os meus gatilhos. Para máxima e para mínima desse candle. Ponto de entrada e stop loss. O que aconteceu aqui, neste caso? Então, a média de 9 continua subindo, então não sai, não desarmou o meu trade. Lembra que só vai desarmar a partir do momento que essa 9 virar para baixo. E eu vou deslocar o gatilho mais uma vez. O meu stop loss eu não vou precisar mexer nele aqui, então vamos ver o que vai acontecer. Ativou o meu trade aqui. Vamos percorrer agora, lembrando que eu estou dentro do trade. Virou a média de 9 para baixo, o que eu vou fazer? Trago meu stop loss, sair da operação. Tá bom? Vamos lá, vamos procurar mais trades desse aí. Vou mudar o ativo também. Deixa eu pegar aliar. Esse aqui é um 92. Esse aqui não é um 92, ó. Lembra que a média de 9 não pode virar para baixo. Tá certo? Então aqui, ó. Achei minha pernada de alta. Agora eu preciso encontrar um candle, então, que feche abaixo da mínima do meu anterior. Aqui seria um 9.2? Não seria um 9.2. Por quê? A mínima do candle verde está aqui, ó. E olha onde fechou o nosso candle vermelho aqui, ó. Então, não armou o nosso setup. Continua ainda na pernada de alta. Aqui a gente tem então um 9.2. Meu candle referência tá aqui. Uma coisa muito importante que nunca vai importar qual a cor dos candles que a gente está utilizando. Não importa se ele é verde ou se ele é vermelho, tá bom? O importante é que ele respeite sempre o sistema do trade. Então a gente tem ele como referência aqui. Vou deixar ele. E aqui a gente então tem o nosso setup. Armou, marco a máxima, marco a mínima, tô aqui. Vamos ver o que vai acontecer no próximo trade, no próximo candle. Qualquer coisa eu desloco o meu gatilho. Não ativou o meu setup, desloco o meu gatilho. Não ativou de novo, a média de 9 continua para cima, desloco o meu gatilho novamente. Aqui, dependendo aí, um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, dependendo, mas no próximo que com certeza teria realizado aí a entrada do trade. Então vamos lá, dando sequência, continua subindo, ótimo, ó, esse já está andando para cima. Vamos ver se virou a média para cima, 21,56, 21,57, continua para cima ainda. R$21,58 minha média, R$21,58, sigo dentro ainda, não virou para baixo. Aqui eu tive então o candle que fez virar para baixo aí a minha média de 9 períodos. O que eu vou fazer? Vou trazer meu stop loss aqui para a mínima desse candle que virou a 9 para baixo. Vamos dar sequência. Não bateu ainda, deixo aqui meu stop loss parado. Olha que legal, olha como que o stop loss ele protege você aqui, ó. Caso descesse, você teria saído do trade, tudo bem. Mas olha que beleza, como que ele vai continuar e vai te dar mais uma chance de lucro ainda no trade. Aqui, em um único candle, olha a força desse candle aqui, ó. Provavelmente um candle de final de dia lá, 5h30, deve ser um leilão. Puxar o ativo para baixo, eu teria saído então do ativo. Tá certo? Então, o nosso 9.2 de compra está explicado aqui, ó. Mostrei para vocês aí no gráfico diário, mostrei no gráfico intraday de 15 minutos, serve para qualquer período, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha então
no nosso 9.2 de venda, que a gente tem também esse setup para venda, caso eu queira entrar vendido aí no ativo. Ele vai funcionar da mesma forma, eu tenho que pensar ele em uma forma espelhada. Então, condições que vai armar o meu setup de venda. A minha média exponencial de 9 períodos ela vai estar descendo, então é uma pernada de baixa agora que eu estou procurando. O candle atual supera por completo a máxima do candle anterior. Então tá aqui, ó, eu tenho meu candle vermelho descendo, vai surgir um candle aqui que vai fechar acima da máxima deste candle anterior aqui. Tudo bem? Esse aqui, lembra que é importante a gente sempre trabalhar o candle de referência. Então na descida é o candle que fechar mais abaixo na pernada de baixo. É esse vermelho aqui, ó. Vai surgir um candle que vai armar. Então aqui, ó, o setup 9.2 de venda é armado quando o candle atual supera a máxima do candle anterior por completo. Certo? Então tá aqui a nossa situação. Vou realizar da mesma forma. Vou marcar a mínima desse candle, vou marcar a máxima sendo o meu stop loss e eu vou esperar que o próximo candle supere a mínima para dar sequência aí no meu trade de venda. Tá bom? Condições para desativar é que meu próximo candle vire MM9 para cima. Então, mesma coisa. Não posso deixar fazer com que na venda a minha média exponencial suba. Tá? Vamos lá. Vamos pegar. A gente vai achar bastante exemplo aqui quando a gente teve a nossa última pandemia aí, que a gente teve uma pernada de baixa muito grande. Deixa eu só limpar aqui, ó. Já vou pegar a própria LR aqui, ó. Então a gente pega o começo de março aqui, a gente já vê que a gente está tendo uma grande pernada de baixa, já começou a desandar um pouquinho, tá bom? Então a partir daqui, ó, a gente começa a olhar. Começou minha pernada de baixo, eu preciso achar então um candle que feche acima do meu referência. Ainda não achei. Opa, então aqui, vamos lá, vamos fazer as marcações. Eu tenho meu candle referência, este vermelho aqui, certo? Esse aqui é meu trade que armou. Então é importante, minha média está para baixo, porque eu estou vendendo o meu ativo. Então meu preço de entrada vai ficar na mínima deste candle e meu stop loss vai ficar na máxima desse candle. As coisas importantes aí da gente estar discutindo em relação a esse tipo de sistema de trade, o 9.2, ele tem uma assertividade maior em relação ao 9.1. Tá? Ele é menos agressivo em relação a ponto de entrada. Tá? Ele tem uma correção um pouco mais suave para as médias, para depois dar sequência de padrão de movimento, tá bom? Então é importante a gente tá falando um pouquinho também de contração e expansão, tá? Na parte técnica aí, que é o que na verdade? Eu tenho um ativo que está descendo, por exemplo, aqui, tá bom? Ele não vai descer numa linha reta eternamente. Não é saudável para o ativo realizar esse formato. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma correção antes de continuar a fazer a sua descida. Certo? Então a gente vê nesse desenho aqui como fica bem claro este padrão de desceu, recupera um pouquinho para continuar descendo. Tá? Óbvio que não é toda vez que vai dar certo dessa forma, não é toda vez que vai acontecer esse padrão de movimento, mas esses setups eles são todos baseados em correção de média. Tá bom? Então vamos dar sequência aqui ao nosso trade. Marquei minha referência, tá aqui, armou o meu setup, andei para frente, não ativou, o que eu vou fazer? Deslocamento de gatilho. Desloquei meu gatilho, desloco meu stop loss, qualquer coisa aqui, ativou o meu trade, tô na venda agora, certo? Vamos ver o próximo candle, continua descendo, descendo. Agora é a mesma coisa, tá? Antes de continuar mostrando aqui,
vamos pensar um pouquinho em relação a como eu vou fazer para sair dessa venda. Então, se no 9.2 de compra, que é na subida, eu precisava esperar ter um candle que virasse minha 9 para baixo, tá? Invertesse aí a pernada. Na venda, que é a descida, eu preciso esperar que venha uma pernada de alta. Então, qualquer candle que vier e virar esta 9 para cima. Tá bom? Então, vamos dar sequência. A gente vê como essa descida aqui, ó, que foi bem quando começou a crise do coronavírus, como ficou bem acentuada, tá? E aí a gente começa, uma coisa que eu falo bastante aí nos meus posts, nas conversas com as pessoas, é que a partir do momento que a gente começa a usar as médias como referência, a gente para de ter essa ideia de, por exemplo, comprar topo e vender fundo, que a gente ouve falar bastante nisso, né? Porque vocês estão vendo como que a própria média móvel aqui, ela tá me conduzindo no trade. Então, é muito, entre aspas, loucura, nessa pernada de baixo, eu querer achar algum lugar aqui para dar um ponto de entrada para querer subir. Eu estou fugindo totalmente da tendência do ativo. Então, quando a gente começa a trabalhar com médias, a gente começa a ter um pouquinho melhor essa visão de mercado. Então, por isso que eu gosto muito, que é um indicador muito simples e que te dá uma noção muito grande aí do que está acontecendo. Tá bom? Vamos lá, estamos dentro do trade ainda. Não virou para cima. Vamos ver se virou a média para cima. 9,24. 9,25 virou a média para cima. O que eu vou fazer? Meu stop loss que estava lá em cima, vou trazer aqui para baixo. E eu vou seguir o trade. Não estopou, deixo parado. Nesse candle aqui eu teria saído. Então, olha como que teria dado para lucrar legal com a descida desse ativo também aqui na crise. Então, por isso que quando tem momentos históricos muito marcantes, tem pessoas que, como sabem o que fazer, ganham muito dinheiro, tá? Então aqui ó, você vê, em questão de 25 dias, 50%, tá? Nem vou me alongar muito mais em relação ao 9.2 de venda, porque aí agora é só questão da gente continuar visualizando esse padrão de movimento aí durante o mercado, tá bom? Se você tem alguma dúvida aí em relação a esse sistema, comenta aqui no vídeo. Tá? Me siga lá no Instagram, siga o Mestre Trader. Todos os dias eu coloco os ativos, coloco um pouco do que está acontecendo aí, tanto na minha carteira, quanto algumas situações que ocorrem nesses setups, tá bom? Obrigado aí por assistir o meu vídeo e até a próxima.